Passada a euforia, um pouquinho só, da vitória diante do Flamengo, com a boa atuação do Neymar, vamos bater um papo aqui sobre Neymar, esse personagem que vem sendo motivo de amor, de ódio, de discordância, de concordância, desde que ele pisou no Brasil como jogador do Santos novamente. Então vamos falar sobre isso, né? A atuação do Neymar, do que a gente espera do Neymar nesse segundo semestre e também o que ele entregou contra o Flamengo. É lógico, é um recorte muito pequeno, apenas a partida contra o Flamengo? Evidente que sim. Mas a gente pode tirar algumas questões positivas da atuação do Neymar e como ele influenciou não apenas por conta do gol que ele faz, que deu a vitória, mas também outros aspectos que eu achei positivos. E quero a ajuda de vocês aqui nos comentários para concordar, para discordar de mim tranquilamente, tá certo? Vamos começar aqui. Separei alguns tópicos para eu não me perder, começando pelas versões que o Santos pode ter de Neymar jogando no Campeonato Brasileiro, que é a competição que o Santos tem nessa temporada. O Neymar jogando de uma forma mais avançada, mais adiantada, tal como aconteceu na partida contra o Botafogo, e que eu imagino, suspeito que vai ser a forma preferida de Kleber Xavier quando o Roleiser estiver à disposição, que vai ser exatamente neste final de semana contra o Mirassol. Então você pode ter esses dois jogadores jogando de uma forma mais adiantada, não guardando posição. Não acho que o Neymar vai ser segundo atacante e o Roleiser vai jogar mais adiantado ou mais recuado. Não, eu acho que teremos movimentações tal como aconteceram no jogo contra o Botafogo, até para você confundir a marcação adversária. Então você pode ter um Roleiser, um Neymar se movimentando ali. Você pode ter uma boa contribuição dos seus laterais. Você pode ter a contribuição de Guilherme e de Barrial, que vão jogar um pouco mais abertos, tanto pelo lado direito como pelo lado esquerdo. E você pode ter também o Neymar numa posição de maestro, como um efeito surpresa também, um elemento surpresa entrando dentro da área do Flamengo para fazer um gol, como um camisa 9. Porque o Neymar contra o Flamengo, e aí a gente volta um pouquinho, qual que foi a estratégia do Santos para vencer esse jogo? Foi um Santos que entendeu que se jogasse de peito aberto contra o Flamengo, teria muitas dificuldades. Então, o Santos teve a estratégia de vamos nos fechar, deixar o Neymar um pouco mais adiantado, e quando o Flamengo não estiver com a bola, porque eles erraram, porque a gente pressionou e recuperou, a gente tenta jogar em transição, a gente tenta um contra-ataque. E o Neymar era esse cara que orquestrava as ações do Santos no ataque. Se você coloca os melhores momentos, o Neymar participa da maioria. Ele finalizando, ele fazendo o gol, ele colocando algum jogador do Santos em boas condições, ele puxando marcação. Então pode ser um Neymar que seja útil dessas funções, dessas duas funções, jogando mais avançado, e aí eu acho que ele também pode ser fatal jogando mais para frente, porque é aquilo, ou vai fazer o gol, vai deixar alguém muito na cara do gol, ou vai sofrer alguma falta. E pode ser esse Neymar, camisa 10, clássico, que vai organizar o time do Santos. Então acho isso excelente para o Kleber Xavier, que consegue dar uma dinâmica bacana no time, independente do adversário que o Santos vier a enfrentar. Então acho que isso é muito bacana. Outra questão também que a gente pode colocar aqui é da visão de jogo do Neymar. Como que ele é esse cara diferenciado? Ele tem essa visão de fazer um passe que talvez um jogador comum não conseguisse. Ele tem essa visão de prever a jogada que vai acontecer, a qualidade de dar um toque curto, a qualidade de dar uma bola longa, que aí desafoga, acaba virando ali uma jogada que ninguém está esperando e você consegue, né, quem sabe, surpreender o adversário assim. Falta, escanteio. Então é um jogador
que vem se mostrando cada vez mais importante nos termos táticos do Santos. E uma coisa que eu fiquei muito surpresa do Neymar é a forma que ele ajudou o Santos também a marcar pressão. É lógico, não foi o Neymar que marcou pressão 90 minutos, mas de forma inteligente, quando ele sentia que dava para ele pressionar mais o jogador do Flamengo, os defensores, o Rossi, goleiro, ele fazia isso. Ele ia em disparada na direção do jogador que estava com a posse da bola para pressionar, para fazer com que forçar um erro do adversário. Ajudava na marcação, posicionava os jogadores, né, indicava qual que era a melhor posição de cada um, chamava a torcida. Então é um jogador que a gente se sente ali em campo que está se doando. E essa questão de marcação era uma coisa que todo mundo aqui, se você pergunta, o Neymar ajuda na marcação? Acho que a resposta da maioria é, não, deixa os outros jogadores marcando, deixa o Neymar apenas concentrado para fazer o que ele sabe, que é gol, dar assistência, tentar um drible, um passe. Mas nesse jogo contra o Flamengo, não sei se ele teve essa percepção sozinho, se foi um pedido do Kleber Xavier, mas de ajudar também em alguns momentos nessa marcação-pressão. E aí imagina, você defensor, você goleiro, vê que o Neymar tá vindo pressionar você. Dá um medinho, né? Dá um medinho, né? Se errar ali, com o homem na sua cara, a chance de dar ruim é muito grande. Então, gostei da forma que o Neymar fez essa diferença em campo. Porque a gente fala muito do gol, e o gol do Neymar teve também uma jogada muito bonita, construída pelo Bom Tempo abre para o Guilherme encontra o Neymar, e o Neymar ele já dá esse giro no movimento assim, que parece que é natural, né? No giro que ele faz, ele tira dois defensores do Flamengo e tinha um que estava chegando para tentar o desarme. Então é um lance muito rápido, que ele consegue ter esse raciocínio muito rápido, né? E acaba fazendo o gol, mas ele não ajudou apenas nisso. Então foi um jogador que teve essa importância dentro da partida. Se ele não tivesse feito o gol, outro jogador tivesse feito, eu ia falar a mesma coisa, que foi o Neymar que contribuiu. E também, a gente não pode deixar de falar da questão física do Neymar, da liderança do Neymar, que nós vamos falar aqui. Mas antes, vamos falar da GoCase, que neste mês de julho está com promoções imperdíveis. E lógico, tem vários produtos do Santos para você garantir utilizando o cupom GOLNÁGILA, que aí você ganha mais desconto ainda, além dos descontos que já estão lá no site. Como, por exemplo, Nájila, preciso de capinha para deixar o meu celular mais bonito, para deixar o meu celular protegido. Essa aqui, inclusive, ó, ornando com a camisa, dá para você fazer essa brincadeira, né? Compra a capinha igual a camisa que você sempre vai ao estádio, que você assiste aos jogos. Então usa lá o cupom GOLNÁJILA para você ter desconto. Também tem copos térmicos, garrafas térmicas, carregador portátil, mala para você viajar. Também tem, dá para fazer a personalização. Tem o símbolo do Santos, tudo bonitinho. Então corre lá na GoCase e tenho certeza que você vai gostar bastante, tá bom? E bom, voltando aqui para o assunto Neymar, vamos falar sobre a questão da liderança, porque estava olhando no canal da NR Esportes o conteúdo que eles produziram do jogo contra o Flamengo e tem algumas aspas do Neymar que inclusive eu coloquei lá no meu Instagram, @NajilaLuz, para quem quiser acompanhar, algumas palavras do Neymar do vestiário. Inclusive ele fala uma aspas que ele repete antes do jogo, ele fala antes do jogo e repete depois da vitória, que é o seguinte: hoje eles não vão ser melhores do que a gente. Neymar disse isso no intervalo. Falou, porque eles são líderes do Campeonato Brasileiro, mas hoje eles não vão ser melhores do que a gente aqui na Vila Belmiro. Então, esse é o espírito. Você reconhece que o adversário pode até ser melhor tecnicamente que você, taticamente, mas aqui, na Vila Belmiro, quem manda é o Santos. E quem sabe o Neymar e os outros jogadores do Santos consigam ter isso aqui na cabeça da Vila Belmiro ser esse território hostil para o adversário. Porque faz tempo que a Vila Belmiro
deixa de ser essa fortaleza para o Santos no sentido de, pô, caiu na Vila Belmiro, o adversário perdeu. Infelizmente o Santos perdeu isso. E não é por culpa da torcida, tá? Porque a torcida nos últimos anos, mesmo com o Santos mal nas competições, a torcida tá sempre junto, sempre cantando, sempre apoiando. É jogador que às vezes não entende a importância que a Vila Belmiro tem pra gente e também para construir um resultado. Então que essa liderança do Neymar ajude os jogadores a entenderem isso. E é um cara que a gente também sempre fala, né? Como eu até falei anteriormente, é o cara que aponta para um jogador e fala: ó, você fez isso errado, isso aqui você fez certo, ajuda no posicionamento. Então, essa liderança do Neymar, que muitos às vezes fingem que não existe, entendo que pode ser importante. Essa liderança do Neymar para os meninos da base, por exemplo, Robinho Júnior, dar esse respaldo, passar a experiência. Então, isso eu acho muito importante e que a gente vem observando no dia a dia do Santos, a gente, né, conversando com algumas pessoas, declarações de pessoas que convivem com o Neymar no CT Pelé, jogadores, comissão técnica, enfim. E o que a gente também acompanha, né, nos jogos. E falar também sobre a questão física, que tudo isso que eu falei só vai ser possível dele continuar aplicando se ele estiver bem fisicamente e que a gente torce para que esteja. É o Neymar que teve um trabalho muito criterioso, um cronograma muito bem pensado nessa pausa para o Super Mundial para que ele voltasse fisicamente mais forte, mais preparado para aguentar essa maratona de jogos do Campeonato Brasileiro. E esse mês de julho, inclusive o Kleber Xavier falou sobre essa preocupação nesse mês de julho do Neymar, que o Santos ainda tem mais 4 partidas contra Mirassol, Internacional, Sport e Juventude, e é um jogo atrás do outro, né? Do Neymar aguentar. Porque depois, a partir de agosto, dá uma tranquilizada. Você volta a ter jogos uma vez por semana. Então dá tempo de você preparar o jogador fisicamente, no sentido de visando a partida, recuperação pós-jogo. Então, Kleber Xavier falou sobre isso, aspas do Kleber Xavier após o jogo. Ó. Cabe ao departamento físico recuperá-lo. Alguns conseguem recuperar em um dia, outros precisam de 2. Vamos cuidar bem para que ele esteja bem contra o Mirassol. Depois passamos para outra fase. Em agosto tem um jogo por semana, mas agora temos que ter muita atenção, não só com o Neymar. Fecha aspas para o Kleber Xavier, falando dessa preocupação física, né, que tem com o Neymar. Ele já tinha jogado 45 minutos contra a Desportiva Ferroviária, ele e os outros jogadores considerados titulares, né, naquela ocasião. Contra o Flamengo aguentou mais de 90 minutos, inclusive o gol que ele faz é ali perto dos 40 minutos. E então é o Neymar que a gente acredita que, caso não tenha lesões, possa ser extremamente importante para o Santos, por tudo que a gente falou aqui nesse vídeo e, lógico, por tudo que a gente sabe que o Neymar pode entregar em campo. Torço muito para que dê certo, para que, de fato, ele possa contribuir com o Santos, chegue bem numa seleção brasileira, porque uma coisa está relacionada à outra. E é isso. Eu acho que cabe a nós, torcedores do Santos, torcer pelo sucesso do Neymar, porque o Neymar tendo sucesso, o Santos também pode ter muito sucesso nesse Campeonato Brasileiro. Quem sabe dar voos mais altos do que apenas olhar para a parte de baixo, se o Santos vai entrar ou não na zona de rebaixamento. Acho que o Santos tem capacidade e passa muito também pela questão Neymar, qual voo o Santos vai mirar. E esse mês de julho é extremamente importante para isso. Me conta aqui nos comentários qual a sua expectativa com o Neymar Júnior. Me conta aqui que eu quero muito saber, tá bom? Grande abraço para vocês e a gente se vê no próximo vídeo.